Olá, irmãos, tudo bom? Eu sou a Jennifer, estou aqui na missão de Fortaleza, sou consagrada da comunidade de vida e hoje nós vamos partilhar um pouco sobre empobrecimento para um novo envio. Estarei conversando e partilhando com vocês um pouco sobre esse empobrecimento. Mas antes vamos entregar este momento de partilha nas mãos da Virgem Maria, certo? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em tuas mãos, Virgem soberana, nós entregamos este momento pedindo a tua intercessão. Seja em nosso favor, Virgem soberana, livrai-nos do inimigo com o vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho e ao amor também, que é um só Deus, em pessoas três, agora e sempre, sem fim. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gente, nós vamos partilhar, como eu já disse no início, um pouco sobre empobrecimento para um novo envio. Empobrecer para quê? Para que Deus possa nos enriquecer, certo? Quando me foi pedido para partilhar um pouco com vocês da promoção humana sobre esse empobrecimento, me coloquei em oração, sentei para rezar e a primeira passagem que Deus trazia no meu coração era do jovem rico, né? O jovem rico que teve seu convite para seguir a Jesus na missão, mas o que Jesus pede ao jovem? Qual foi a condição que Jesus pediu para o jovem fazer, né? Vende tudo que tens, dê aos pobres, vem e segue-me, né? Jesus pediu, né, o empobrecimento deste jovem. E a pergunta é, por que Jesus pediu para que esse jovem vendesse todas as riquezas dele e voltasse para segui-lo? Para que ele, Jesus, fosse a única riqueza, né? Esse jovem poderia ter seguido Jesus sem ter vendido nada, deixado tudo para trás, mas com certeza ele ficaria e ele permaneceria com o seu coração dividido, né? E Deus quer a inteireza do coração. E por isso mesmo Jesus propõe ele a isso, né? Vende tudo que tens, né? Se empobreça para a missão, se empobreça e vem e segue-me, né? É preciso se empobrecer para que nós possamos acumular riquezas do céu, né? Para que a gente possa ter Jesus como tudo, a gente precisa primeiro estar esvaziado. E nós estamos vivendo um tempo de pandemia, né? Teoricamente, né, é um tempo desfavorável, né? O mundo todo vive um momento desfavorável. Mas é o tempo favorável para nós, porque todo momento é favorável quando nós temos Deus, né? E é neste tempo favorável, né, nesse tempo favorável, que para os olhos do mundo é desfavorável, mas para nós que rezamos, né, que acreditamos em Deus, é um tempo favorável para empobrecermos e irmos em missão. Deus tem nos apresentado, né, um novo campo de missão. Olha só, diante de pandemia, né, como a comunidade se expandiu, né? Entramos no continente digital, né? Expandimos, fomos além, né? Que talvez se não tivesse essa pandemia, nós não íamos explorar com tanta intensidade como tem sido hoje, né? Então, que coisa boa, né? É um convite hoje que Deus faz também a você, né? Como Deus fez esse convite a esse jovem, me fez, Ele convida você também hoje, se empobrecer para um novo envio. Vocês vão encontrar este tema na nossa revista Escuta de 2019, certo? Foi o que Deus nos falou quando o conselho se reuniu. Na página 38 a 40 tem um pouco, né? É um trecho falando sobre o que Deus falou, sobre esse empobrecimento para o envio. Eu vou ler só um trechinho daquilo que ele nos disse. A pobreza é uma condição indispensável. O empobrecimento, o despojar-se, é uma condição indispensável, não só para a santidade, mas também para o envio missionário, né? E com isso talvez vocês até lembrem da passagem, né? Da escolha dos 12 apóstolos, né? Onde Jesus vai dizendo, né? Não levem 2 túnicas, né? Não levem 2 cajados, não levem segurança, né? Se empobreçam e vão, né? Gente, eis o tempo favorável para a gente se lançar em missão.
eu estou aqui no SESC, nesse exato momento, né, servindo no projeto Shalom Amigo dos Pobres, né? Estou aqui desde o mês de maio. E como tem sido um tempo de graça, né? Como tem sido um tempo, assim, profundamente extraordinário. Poder viver as obras de misericórdia, né? As obras de misericórdia é a nossa identidade. Então, assim, Deus tem nos pedido e Deus tem nos dado meios, né? Tem nos dado forma de empobrecer e de ir em missão. Que riqueza é esse projeto, né? Shalom Amigo dos Pobres. Eu me lembro que quando eu estava em casa, né? Quando começou a pandemia lá em casa, nós não estávamos saindo, né? Continuamos sem. E aí, antes mesmo de sair o projeto Shalom Amigo dos Pobres, eu via, né, as reportagens, né, tantos homens e mulheres, né, que em meio à pandemia se empobreceram e colocaram até a vida deles em risco, né, para servir os outros. Eu vi aquilo e o meu coração ardia, né, eu disse, meu Deus, queria fazer alguma coisa, né, e eu estava em casa trabalhando, evangelizando, com certeza, né, mas o coração ardia. E um belo dia eu fui rezar e durante a oração Deus dizia assim, vá, eu quero que tu vá servir no Shalom Amigo dos Pobres. Eu parei comigo de meu Deus. E aí eu disse, Jesus, será que isso vem da minha cabeça, do meu coração ou não? Vem do meu coração, Jennifer. E aí me dava aquela passagem, né? Me dava uma passagem onde tem aquela mulher que vai e lava o pé de Jesus, né? Com perfume. E aí um dos apóstolos, né, Tomé, na verdade Judas, né, Judas diz assim, por que nós não vendemos esse perfume, né, e ganharíamos mais dinheiro para dar para os pobres? E aí Jesus diz, deixa, né, deixa, né. E aí Jesus finaliza dizendo para ele assim, para eles, para todos os apóstolos, dizendo assim, a mim nem sempre tereis, mas os pobres sempre tereis convosco, né. Para mim era uma confirmação que de fato Deus estava me chamando para servir nesse projeto Shalom Amigo dos Pobres, né? Para mim, esse foi o ápice de empobrecer para ir em missão. No ápice, assim, da contaminação de Covid, né? Deus estava me chamando para ir em missão, né? Correndo o risco de ser contaminada, né? De perder até a própria vida. Mas Deus estava me desafiando, né? Num sentido positivo. É o mesmo desafio que Deus sempre vai nos fazer. E eu me lembro que eu me coloquei mais em oração e disse, meu Deus do céu, né? Um coração um pouco resistente, né? Será que é a vontade de Deus mesmo isso, né? E vamos nós rezando de novo. E Deus dava outra passagem, né? Deus dava, na verdade, me fazia recordar de umas 2 passagens, né? Onde não escandalizar os pequeninos, né? Para cuidar dos pequenos. E onde ele também me dizia assim, lá onde está o teu tesouro, lá está o teu coração, né? E os pobres são os tesouros de Deus. Durante a oração eu fui compreendendo, né? Os pobres são os tesouros de Deus. E Deus me pede para cuidar dos tesouros dele, nesse exato momento, né? Deus quer que o meu coração esteja no tesouro dele, que é os pobres. E eu fui servir, né? Num dos vários pontos que nós temos, fui servir em Parangaba, né? E eu fui lá, foi uma experiência, assim, enriquecedora, gente. A gente vai cheio de si, né? Mas Deus vai nos empobrecendo, a cada pobre, né? A cada homens e mulheres que nós atendemos, né? Ganham rosto na nossa frente, né? E eu me lembro que antes de sair de casa, eu mandei uma mensagem para o meu pai, dizendo para ele que eu ia servir. Dizer, pai, a comunidade está com um projeto, né, de trabalhar com os pobres durante esse tempo de pandemia, né, voltar para eles. E aí eu fui explicando para ele mais ou menos, né, como é o processo. E aí é impressionante porque bem nessa época que eu disse para o meu pai que eu estaria indo servir, me expondo, né, podendo pegar o Covid, foi a época que o meu irmão estava com Covid, né, e todo mundo estava assim em casa, pegando fogo, todo mundo preocupada, né, juntamente com ele, o primo dele, enfim, as pessoas, né, e o meu pai estava com o meu irmão com Covid, né, extremamente preocupado, e na mesma época eu estava, lá vai eu dizendo para ele que eu vou servir no Shalom Amigo dos Pobres, me expondo.
E aí eu pensei comigo, né, meu Deus, o meu pai vai surtar, porque ele vai dizer assim, eu tô com um filho, minha filha, seu irmão está com Covid, e você está me dizendo que você vai se expor? Não tem condição. Mas não, muito pelo contrário, o meu pai, a resposta dele assim me surpreendeu. Até eu vou ler para vocês o que ele me disse, né? Ele respondeu assim: é um gesto de amor pelo próximo. O risco existe e existirá sempre na vida. Com fé em Deus, tudo correrá bem. Força e boa missão, né? Eu vi homens e mulheres, né, que se tornaram assim empobrecidos, né? O meu pai foi em missão comigo, né? Eu poderia ter pegado Covid, ele tem outro filho com Covid, né? 2 filhos e em meio a tudo isso, esse desafio, essa preocupação, o meu pai me recorda de que é um gesto de amor ao próximo, né? E que existirá sempre o risco, né? Por outras palavras, vai, Jennifer, né? Vai. É um gesto de amor pelo próximo. Empobrecer para ir em missão é um gesto de amor para com o próximo, né? Umas palavras muito simples, né? De um homem que nem vive, né? O ritmo da minha vida. E aí eu fui recordando quando eu fui rezando com essas palavras que o meu pai disse, né? Eu fui recordando muito das homilias do Papa Francisco, né? Neste tempo de pandemia, né? De como ele foi exaltando, né? Grandes homens e mulheres que foram surgindo, né? Diante da pandemia, homens e mulheres simples, né? Mas que se tornaram heróis, né? Se tornaram assim cheio de vigor, né? Que não pensaram nele mesmo em momento algum, mas sempre no próximo, né? E lá eu via um rosto no meio desses grandes homens, o meu pai, né? Eu vi o meu pai, talvez você tenha visto também o seu pai, o seu amigo, né? Seu colega. São homens e mulheres que surgiram com um coração generoso, né? Muito pobre, sem se apegar a nada, aos filhos, né? Ao trabalho, a nada, à vida. E vai, né? Este é o tempo favorável, gente. E para nós, né? A comunidade, Deus presenteou a comunidade com esse projeto que é favorável para você doar a sua vida, né? Se empobrecer para um novo envio, né? E ir além. E eu estou partilhando com vocês, né, mais da experiência que eu vivi durante esse projeto, né? Porque para mim esse projeto ele foi um empobrecimento, né? Para que eu pudesse colher tantas riquezas que Deus já fez, tantas obras que Deus já fez na minha vida, eu precisei me empobrecer, sair do meu conforto, né? Vencer os meus medos, né? Ah, meu Deus, eu vou pegar Covid, né? Eu não vou conseguir, né? E vencer esse receio, vencer tudo isso, né? Sair daquela zona de conforto e ir além. Sabendo ou não como que seria, confiei em Deus e dei em passo. Não somente eu, mas como vários dos meus irmãos que estão aqui. E é muito bonito, a gente vai pela manhã servir aos nossos pobres, né? E na volta, no ônibus, quando a gente retorna, né? Todo mundo tem uma história diferente, né? E são histórias que edificam, né? Que nos enriquecem, né? E essas histórias só nos enriquecem porque nós nos empobrecemos para poder estar lá e viver e tocar, né? Nesse tempo. Então, assim, a grande graça que eu vivi também é uma ampliação, Deus ampliou a minha compreensão sobre quem é o pobre, né? Durante esse tempo de pandemia, né, eu entrei no grupo de oração e aconselhamento online, né, e já estava atendendo pessoas, né? E chegando aqui no SESC eu continuei fazendo, né, esse mesmo processo. De manhã eu acordava e ia servindo Parangaba, os nossos pobres com as suas necessidades materiais. Chegava à tarde, né, ia rezar e tudo mais, e à noite fazia aconselhamento online, né, atendia os pobres espirituais. Então Deus ele foi me inserindo num tempo de envio assim e num tempo renovado, né? Eu fui compreendendo, meu Deus, Senhor, que grande graça, né? Pela manhã você me dá a graça de tocar nos nossos pobres que têm as suas necessidades materiais e à noite eu toco no coração de homens e mulheres que têm as suas necessidades espirituais, né? E dois abismos, né? Porque de manhã é os pobres que dormem na rua, que não tem nada, né? Muito tempo assim na rua. E do outro lado, né, à noite, quando eu atendi, a maioria das pessoas que eu aconselhei e que eu aconselho, né, são pessoas que têm tudo, que estão em casa, né, que é totalmente o inverso, mas que são espiritualmente estão empobrecidos, né, precisam de Deus. E Deus foi me inserindo neste tempo novo, né. Graças grandes Deus já fez, né, já me deu e
diga eu, né, que colho tudo isso. E aí vale a pena. Esse é o tempo favorável, o projeto ele favorece o empobrecimento, favorece o serviço, né? É importante não ter medo, né? Saber que é Deus que vai enviar o seu Espírito, né? Por isso mesmo a liberdade missionária ela é indispensável para a evangelização. Você tem a liberdade, né, de ir além. Você é um missionário, né, que Deus convida hoje a empobrecer, a fazer parte de tudo isso, né, a abraçar este tempo novo que Deus nos insere, né, evangelizar, né, viver aquilo que nós somos chamados, né, levar a Cristo, né, a todos. Eu me lembro que uma dos atendimentos, né, lá no Parangaba eu ficava no cadastro, nas coisas de saúde, né, encaminhando para o posto, dando orientação. E aí, nos cadastros, a gente faz aquele primeiro encontro com eles, né, pega um nome, né, quer saber se ele mora em casa, onde ele mora, a situação dele, se ele quer ser, se ele precisa ser encaminhado, né, para um abrigo, se ele precisa ser encaminhado para uma casa de recuperação, diante dos problemas que cada um dos pobres vai trazendo. Então eu me lembro de duas experiências muito fortes, né? A primeira é de um bêbado que chegou lá, né? Portão aberto, ele entrou, meu Deus, não sabia nem o nome dele, né? Então a gente pegou, colocou ele sentado na cadeira, né? E fomos dando água, suco para ver se se recupera, né? E aí o tempo foi passando e ele foi melhorando. E aí chegou um dos voluntários para mim e disse assim, Jennifer, a gente separou o almoço dele, mas esse homem não consegue nem segurar um colher, né? O que a gente vai fazer? Aí eu parei assim, eu disse assim, a gente vai dar comida nele na boca. E aí a pessoa responsável... Ai meu Deus, esqueci o nome da menina agora. Mas a pessoa que estava lá, esse jovem que se dispôs, né, essa voluntária, ela ficou olhando para mim assim, como assim a gente vai dar comida na boca? Vai dar comida na boca, porque ele consegue? Ele não, então... Aí ela ficou olhando ainda, ela me olhou por um tempinho assim, eu peguei o almoço, eu cheguei, peguei uma cadeira, sentei assim, e aí eu comecei a colocar comida na boca desse pobre, né? E ele comendo, aí ela parou, ela olhou para mim, ela disse assim, Jenny, deixa que eu faço isso. Tomou o prato de comida, sentou assim, e foi colocando comida na boca desse pobre, né? E depois foi lá dentro, pegou, fez um curativo, né? E eu saí de lá, né? Eu fui continuando o meu serviço, outro serviço, né? No final eu já não estava, mas a partilha delas, né? Elas disseram que quando esse pobre, né, voltou à consciência, né? Levantou, saiu de lá e disse assim, olha, menina, só vocês o Shalom para fazer isso mesmo, né? Me dar comida na boca, né? Cuidar de mim desse jeito. Aí o pobre voltou e disse assim, eu vi um bando de anjos, né? Bando de anjos, né? Todo mundo vai para o céu. Para fazer isso, todo mundo vai para o céu, né? A partilha delas, né? Depois era comigo, né? E como nós saímos enriquecidos, né? Tantas histórias de homens e mulheres que marcaram a nossa vida. Uma outra experiência que eu posso contar nessa experiência que eu fui tendo é de um jovem que eu fiz um cadastro, né? Ele chegou assim e eu atendendo ele, eu disse, você tem quantos anos? Eu vou fazer 26 anos, né? E você mora onde? Ele, eu moro na rua, né? Você é desabrigado há quanto tempo? 26 anos. E aí eu parei assim, como assim você é desabrigado há 26 anos? Ele voltou e disse assim, minha mãe é moradora de rua, meu pai é morador de rua e eu nasci na rua, cresci na rua, a rua é minha casa, né, a vida inteira. E eu parei assim, né, meu Deus, encontramos homens e mulheres que, devido diante de várias situações, vão parar na rua, né? Homens e mulheres que era professor, que era médico, né, que tinha grandes carreiras na rua, né? Viveram alguma situação que levaram eles para a rua. E outros que não tiveram opção, não tiveram nem a oportunidade de ter uma casa, já nasceram na rua, como esse jovem, né? E você para e pensa assim, você vê o quanto Deus é bom para com todos nós, o quanto Deus nos enriquece, quantas vezes os nossos problemas se tornam nada diante daquela situação. Eu fiquei pensando comigo, meu Deus, esse jovem ele não teve a opção, não teve nem chance, né? Não teve nem a opção de escolher casa, porque ele já não teve, já nasceu na rua, né? Aprendeu tudo na rua. E a gente chega cada dia mais enriquecido com essa experiência, né?
Então, assim, é preciso abraçar este tempo novo, é preciso se empobrecer, né? É preciso deixar Deus nos enriquecer, nos formar neste tempo novo, né? Ainda Deus me fazia durante a oração, né, antes da partilha com você, Deus me fazia recordar, né, de Jesus com os discípulos na barca, né? Ainda não tendes fé, né? É preciso ter fé neste tempo novo para ser enviado, né? Vou ler também mais um trecho aqui do que Deus nos fala nos escritos, né, diante deste tema. Deus ele vai dizendo assim: não temais, eu sopro o meu espírito, ide pobres, ide vazios, desejo unir-vos ainda mais ao meu coração. Ide, não tenhais medo, sopro sobre vós o meu espírito. Ide, não tenhais medo, né? A palavra de ordem de Deus, né? É uma promessa, né? Deus que sopra o espírito, Deus que nos dá aquilo que nós precisamos para a missão. E nós só precisamos o quê? Empobrecer o nosso coração para acolher esse espírito e com coragem e fé abraçar a missão que Deus nos dá como bons missionários, né? Então, gente, essa é a minha partilha muito simples, né? Sobre empobrecimento para o novo envio. É preciso, né? Precisamos deixar de lado o medo, né? Precisamos pensar no outro. Quando nós paramos e pensamos no outro, nós vencemos o medo. Toda a vida que eu ia para o serviço, que eu vinha, né? No outro dia eu tinha uma força renovada para voltar, porque eu olhava para aqueles homens e mulheres, né? Crianças, né? Que a gente vai atendendo, como eles vão enfrentando a vida, né? Os sonhos que eles trazem, os planos, né? A oportunidade, né? Que eles desejam ter. E aí você diz assim: eu não posso ter medo, né? Eu não posso ter medo do outro. Eu não posso ter medo deste próximo, deste pobre, né? Que ganhou o rosto, que ganhou o nome, né? Que está aí na minha frente, né? Como eu posso ter medo de ir em missão, se a missão é o outro, né? Então, todos os dias, lá vamos nós de novo, né? Todo mundo no ônibus, começando mais um dia. E terminava mais um dia com várias partilhas, né? Irmãos assim que traziam grandes partilhas, né? Experiências e que toca a nossa vida. Com certeza nós não seremos o mesmo, né? Após essa experiência, né? Este tempo de graça que Deus nos inseriu. E esta graça Deus ele quer se estender, não só para mim, para aqueles que vieram servir no projeto, mas para você também que está em casa, né? Eis o tempo favorável agora, eis o tempo da graça, é o tempo que Deus sopra sobre nós, né? O Espírito e te pede para ir em missão, né? Eis o tempo favorável. E aí nós não podemos deixar, né? Não podemos deixar de responder esse chamado de Deus, né? Não podemos deixar de tocar nesse ressuscitado que está no meio de nós e que quer continuar soprando o seu Espírito. Por isso nós acreditamos e confiamos. Eu acredito e confio, vivi por uma experiência vivida, né? Quando eu partilho com meu pai, né, o meu irmão, como é que está, né? Mesmo eles preocupados, meu Deus, Jennifer, eu sei que ainda está num pico, né? Eu sei que tem pessoas morrendo, né? Mesmo preocupado, né, comigo de que o que iria acontecer, mas ficam todos edificados, né? Quando a gente fala, né? Quando a gente vai partilhando as experiências que nós vamos tendo, né? Diante desta missão. E aí um belo dia o meu irmão disse: realmente, minha filha, realmente é preciso ir, né? É nobre, né? É preciso. E a última vez que eu partilhei com meu irmão, inclusive aquele que pegou o Covid, né? Disse: mano, eu tô aqui numa missão, eu conversando com ele assim, ele parou e ele disse assim: olha, eu peguei Covid, mas eu quero te dizer obrigada, meu irmão. Você está fazendo assim um bom trabalho, né? Mesmo correndo risco, né? Vocês aí que foram servir, vocês estão fazendo, né? Mas na verdade, né, nós estamos sendo enriquecidos, né? Esta coragem veio de Deus, desse Espírito que Deus soprou sobre nós e nos enviou em missão. E esse mesmo Espírito Deus quer também soprar sobre você ainda hoje, certo? Então não tenha medo, se empobreça, né? E deixa Deus te enriquecer com muitas experiências que com certeza muda a sua vida e muda a vida daqueles que nós servimos. Estamos juntos e vamos contar sempre com Maria, ela que é a estrela da evangelização. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Shalom.